Vamos lá então, galera. Muito boa noite. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente discutir sobre os nossos temas práticos da pneumologia pediátrica. Temas espinhosos, temas capciosos, mas que a gente tem que conversar. E eu quero já deixar um disclaimer aqui para vocês, que é o seguinte: o que eu vou dizer aqui certamente há embasamento, mas como a gente está num ambiente aqui mais intimista, eu me sinto à vontade de falar também o meu ponto de vista sobre vários desses aspectos que a gente vai conversar aqui. E por ser um tema muito polêmico, eu acho que a gente tem possibilidade aqui também de vocês também ficarem à vontade para se manifestar também, tá? A ideia aqui da gente estar no Zoom, um dos motivos é justamente para que vocês fiquem à vontade de abrir câmera, abrir microfone, conforme a gente for conversando, porque eu acho que isso torna a conversa mais pessoal. Isso a gente não consegue fazer no Instagram, isso a gente não consegue fazer no YouTube, a gente consegue fazer aqui no Zoom. Então, não percam a oportunidade, ainda mais vocês estão dedicando o tempo de vocês estarem aqui ao vivo. Pô, olha só, 37 pessoas, para mim é realmente um motivo de um orgulho muito grande que vocês estejam aqui e dou os parabéns. Que a gente sabe que a gente para a nossa rotina para fazer isso daqui. Beleza? Então, caso tenha alguém na sala que ainda não me conheça, eu sou o Dr. Cláudio Morim, pneumopediatra, atuo na cidade de Londrina, aqui no estado do Paraná. E a ideia dessas aulas é que a gente tente descomplicar de uma forma mais clara, organizada e didática temas da nossa rotina. Vocês fiquem muito à vontade aí para levantar a mão, ó, tem ali o reagir, levanta a mãozinha quem tiver dúvida, que eu paro e a gente vai conversando em tempo simultâneo. Beleza? Então vamos lá então, meu povo. Então olha só. Cadê? Então, veja só, quando a gente vai pensar aqui no lactente sibilante, eu quero que vocês tenham em mente aqui primeiro três casos que são casos assim bastante comuns da gente ver na nossa prática e que eu acho que é importante a gente perceber através deles algumas dessas diferenças do quanto que a sibilância recorrente ela tem diversos aspectos e isso para a gente tem que estar claro porque isso pode fazer a gente, às vezes, se perder no raciocínio se alguns pontos de teoria não tiverem realmente bem escancarados na nossa cabeça. Então, veja só, vamos lá. Vamos começar primeiro aqui, ó, através de uma breve descrição de um caso clínico número 1. Vamos pensar nesse caso aqui, por exemplo, de uma criança, um menino, que tenha 10 meses de vida. E esse menino aqui, ele teve uma internação aos 3 meses de idade, internação com 3 meses, devido a uma bronquiolite viral aguda. Se porventura vocês não entenderem minha letra maravilhosa, por favor, me avisem, tá? Porque eu entendo, às vezes eu acho que todo mundo entende, apesar de eu me esforçar para ela ficar bonita, tá? Então me avisem. Essa criança aqui, ela teve esse episódio com 3 meses, e depois desse episódio com internação, ela não teve outras sibilâncias. Então foi uma sibilância única, sem outras sibilâncias. E essa criança aqui, um ponto importante que a gente tem que saber também, é que é uma criança que ela tem uma displasia bronquopulmonar como comorbidade. Um paciente prematuro que acabou tendo o diagnóstico de uma displasia bronquopulmonar. Então, esse daqui seria um primeiro caso. Dá uma olhada agora num outro caso que costuma chegar para gente, um outro exemplo. Depois vocês vão entender por que eu estou colocando esses exemplos todos aqui. O outro exemplo seria aqui também de um menino de 1 ano de idade. E esse menino aqui, ele tem, desde o primeiro mês de vida, desde o primeiro mês, ele tem episódios que a mãe entende como sibilância. Então, desde o mês com sibilância, e esses episódios aqui, com frequência, acabam fazendo ele ir para o pronto-socorro, usar oxigênio até ficar internado. É uma criança que, nas exacerbações, precisa de oxigênio. E esse garoto aqui, um ponto também que a gente tem que saber é que é um garoto que apresenta episódios de engasgo e ele tem a trissomia do 21, uma paciente então que tem
síndrome de Down. Compara agora com um outro caso. Vamos pensar aqui agora o caso número 3. Caso número 3. Nesse terceiro caso aqui, a gente tem uma criança de 11 meses, que chega para a gente em atendimento, e essa criança aqui, elas têm sibilância toda vez que ela faz episódios de IVAs. Então ela ficou resfriada, pouco depois ela começa a fazer episódios de IVAs. Mas apesar desses episódios aqui de sibilância durante as IVAs, ela nunca precisou internar. Nunca internou. E no intercrise, quando ela não está resfriada, ela tem nada de sintomas. Ela tem, então, um intercrise assintomático. Certo? Então, eu faço uma pergunta aqui para vocês. Faço uma pergunta para vocês. Desses 3 casos aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, todos eles vocês caracterizariam, entre aspas, como um lactente sibilante? Sim ou não? Diz aqui para mim no chat. Jerusa diz que não. A Mariane também diz que não. Usuário do Zoom não. A Leig não. Juliângela não. Ótimo. Então, estamos começando a partir de um senso comum, ponto pacífico. A Maria também diz que não. Agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Nesses casos aqui, vocês acham que eles apresentam a mesma etiologia, a mesma causa de sibilância nos 3 casos? Também não. São diferentes, exatamente. Ótimo. Também não, não. Muito bom. Então a gente está falando a mesma língua. Isso daqui, galera, por mais intuitivo que seja, a gente tem que ter isso muito claro, tá? O que é a definição de sibilância recorrente. E aí, eu vou aqui falar para vocês, né, que habitualmente a gente costuma chamar de lactente sibilante. Agora, como eu falei para vocês, eu acho que a gente está num ambiente mais intimista que me permite falar um pouco o meu ponto de vista também. O lactente sibilante é um termo que a gente ouve com muita frequência. Inclusive, o próprio especialista, o pneumologista pediátrico, costuma falar, o pediatra fala, alguns falam chiador feliz, bebê chiador. Mas eu, na minha percepção, entendo isso daqui como um termo inadequado. Vocês acham que é um termo inadequado na cabeça de vocês? Ou vocês nunca pararam para pensar nisso? Sejam sinceros. Aqui não temos nada de julgamentos. Estamos em um ambiente para conversar. Vocês acham que é o termo inadequado? Nunca pensei. Meio genérico. Então, eu quero mostrar para vocês um ponto de vista que é o seguinte, ó. Quando a gente pega essa criança aqui e que ela tenha ela é vendida, né? É um termo guarda-chuva, foge de dar um diagnóstico específico. Exatamente, é um termo guarda-chuva. Eu gostei desse termo, viu, inclusive, termo guarda-chuva, muito bom. Isso daqui pra gente, quando a gente entende como sendo algo realmente amplo, faz a gente pensar que há peculiaridades, tá? Há peculiaridades. E essas peculiaridades, elas são importantes. Mas aqui, olha só, o que eu acho que é o termo, na minha percepção, que é um termo mais adequado, não que seja perfeito. Seria a gente chamar assim, ó, sibilância recorrente do lactente e do pré-escolar. Bom, reparem que aqui a gente colocou dentro de um mesmo blocão 2 faixas etárias diferentes, né? A gente colocou 2 faixas etárias diferentes. E por que eu acho que é importante a gente ter essas faixas etárias aqui bem claras, né? Reforço, eu acho que antes de a gente começar de fato a aprender, a gente tem que pré-aprender. Então, o que a gente entende primeiro de tudo como sibilância? Sibilância, ele acaba sendo um turbilhonamento do fluxo na via aérea.
Então, ele turbilhona o fluxo aéreo. É como se você pensasse que você tem uma janela totalmente aberta e você acaba fazendo ele circular esse ar com toda a força que ele pode ter. De repente, você vem fechando essa janela gradativamente e você vai então ouvir aquele uivo, né? Faz aquele barulho do vento. Isso daqui é o que a gente então entende como turbilhonamento do fluxo aéreo. Isso daqui é a sibilância, sob o ponto de vista fisiopatológico. E aqui a gente pode ter pelo menos três componentes, né, da sibilância. O edema de mucosa, a gente pode ter a secreção intrabrônquica e o mais conhecido, que é o broncoespasmo, que é a contração involuntária da musculatura lisa brônquica que circunscreve essa via aérea. Então são esses três componentes. Agora, olha só, agora vem aqui uma outra treta. E aqui, na realidade, vai começar um pouquinho mais, né? A outra treta que é essa daqui. O que a gente entende por recorrente? O que vocês entendem por sibilância recorrente? Quer ver como vai dar divergência? Fala aí. O que vocês entendem? Mariane, mais que 3 vezes. Tá? Vai falando aí, galera. 3 ou mais. Quem mais? Quem mais? Fala aí. Mais que 3 vezes em menos de 6 meses, a Alessandra falou. 3 vezes. Se repete sem número específico, 2 ou mais. Tá vendo como não é um conceito claro? Eu, como falei, não estou dando bronca em ninguém, não, mas isso aqui nem os especialistas chegam num consenso. Veja só, quando a gente vai olhar a definição da GINA de 2025, a GINA define como sendo uma recorrência da sibilância quando a gente tem dois ou mais. Deixa eu ver aqui, não ficou legal. Quando a gente tem dois ou mais episódios em um ano, em 12 meses. Isso daqui é o que a GINA acaba definindo. Agora, se a gente usa a definição da Sociedade Brasileira de Pediatria, naquele documento científico que é de 2017, que particularmente eu acho ele muito legal, ele fala um pouco diferente. Ele fala que é quando você tem 3 episódios em 6 meses, ou que você tem um episódio que dure mais do que 30 dias. Olha só. Então, repara que a própria definição ela já gera divergência. Galera, coisa que tem protocolo demais, consenso demais, não tem consenso algum. Quer ver um outro exemplo para aproveitar aqui? Crise de asma. Cada lugar faz de um jeito, cada lugar recomenda de um jeito, na app recomenda de um jeito, Gina recomenda de outro. Você vai nos serviços por aí, faz outro totalmente diferente, às vezes faz da fonte de vozes da minha cabeça, né? Infelizmente é muito comum. Então, isso daqui já começa a deixar a gente também em dúvida de como maneja. E vamos mais, né? Vamos partir aí da definição do pré-aprender, né? De ter conceitos claros. O lactente é aquela criança que vai de 29 dias de vida até 2 anos incompletos. E o pré-escolar é aquela criança que vai de 2 anos até os 5 anos incompletos. Então é isso aqui que a gente define. Por que, então, que eu acho que é muito melhor a gente ter claro de ter essa diferenciação aqui, ó, desses dois termos, porém agrupá-los no mesmo canto, o lactente e o pré-escolar. Porque essas crianças aqui, apesar de serem uma faixa etária mais ampla, a gente sabe que elas têm semelhanças anatomofisiológicas. Então, essas semelhanças anatomofisiológicas faz com que a gente consiga anatomo, faz com que a gente consiga entender que há uma semelhança nos mecanismos, tá? Uma anatomofisiológica. Então, é uma via aérea por si só de calibre reduzido. Facilmente, qualquer secreção impacta ali e faz essa criança turbilhonar esse fluxo aéreo. Outra coisa, essa criança aqui em questão a complacência. A complacência delas tende a ser diferente da complacência e a resistência também da via aérea em relação às crianças maiores, certo? Agora, isso daqui, quando a gente faz uma análise em relação à linha do tempo, né, então aqui seria a idade no decorrer dos anos,
Imagina que você tem um ponto de corte aqui, que é a idade de 5 anos. 5 anos é uma boa divisão para você enquadrar e caracterizar a sibilância. E aqui não quero que vocês tirem de contexto o que eu vou dizer agora. Mas, via de regra, a sibilância que vem após os 5 anos, até que alguém te prove o contrário, é asma. A sibilância que vem abaixo de 5 anos, ela vai se enquadrar na sibilância recorrente do lactente e do pré-escolar, que acaba tendo como causa principal a asma ou a sibilância vírus induzida. Quanto, isso aqui é um conceito, ó, ouça o que eu vou dizer, depois que eu disser, vocês fiquem à vontade para anotar. Primeiro, presta atenção no que eu vou dizer. Quanto menor a criança, menor a probabilidade de asma. Quanto menor a criança, menor a probabilidade de asma. Você tem que pensar em outros diagnósticos. Então, se a gente fosse colocar isso daqui numa crescente, seria mais ou menos como se eu fizesse assim, ó, em relação à asma, né? Considerando o diagnóstico de asma. Vai passando a idade, ele vai fazendo isso, ó. Ele vai aumentando, tá? Essa possibilidade de asma. Então, quanto menor a criança, menor a possibilidade dela ser uma criança asmática. Certo? Gravem isso, por favor. Isso é um ponto essencial. Porque é muito comum, não sei para vocês, mas para mim é, eu pegar, atender crianças que chegam aqui, ó, com 3 meses de idade, a criança usando beclometasona, 500 microgramas dia, fluticasona, 250, sabe? Eu falei, cara, de onde tá vindo esse rolê todo aqui? Entendeu? Então, esse é o conceito básico. Conceito básico que aquela questão de anátomo e fisiologia explica. Tá? Então, cuidado. Quanto menor o diagnóstico, menos provável. E aí eu vou jogar jogar um pouquinho aí de farinha no ventilador. Acabou o termo lactente sibilante agora, conforme diz a Gina? É isso que a Gina falou pra gente? O que vocês acham? O termo de tudo que sibila agora é asma? Segundo a Gina? O que vocês entendem? Fala aí. Interpretação errada. Não é tudo asma. Galera, a gente teve aí, a Gina geralmente ela é liberada na primeira semana de maio, mais ou menos, né? E isso, são 3 critérios, Tony, exato. E quando soltaram, veio um bafafá daquele negócio, acabou o lactente sibilante, agora tudo é asma. Não, não é, eu vou explicar isso com mais detalhe daqui a pouco, tá? Mas essa questão do lactente sibilante, apesar de ser um termo já que pegou, e eu não concordar, mas ele pegou, não significa que tudo que sibila é asma, tá? Por favor, né? Veio no Instagram, exatamente, Instagram bombando. E uma coisa que particularmente me deixou um pouco triste em observar é que, inclusive, a gente tinha especialistas, né, falando isso. Então, por favor, não é toda criança que sibila abaixo de 5 anos, não é toda criança que sibila abaixo de 5 anos que é asmática. Não. Tem outros diagnósticos que vocês vão entender isso daqui, tá? Agora, um ponto que eu acho que é um ponto pacífico, né? Um ponto pacífico. Que quando a gente vai pensar no que seria aí o primeiro episódio de sibilância, a gente sabe que esse primeiro episódio chama como? Primeiro episódio de sibilância. BVA, BVA, BVA. Exatamente. Então aqui a gente chama de uma bronquiolite viral aguda. Pois bem, aí agora eu vou colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, tá? Com base nos critérios estabelecidos. A Patrícia já tá pegando onde eu quero chegar. Olha só, quando a gente começa a olhar para a bronquiolite, para esse primeiro episódio de sibilância, a gente tem que levar em consideração qual é a referência bibliográfica que a gente está considerando. Porque tem lugares que consideram o primeiro episódio de sibilância
como sendo até 1 ano de idade. Há outros lugares que consideram até 2 anos de idade. Então lembra lá, o que tem muito consenso não tem consenso algum. Vou lá. Bronquiolite também, essa definição é uma baita de uma treta. Agora, vamos partir do suposto, vamos considerar quando você fala 2 episódios, a partir de 2 episódios de sibilância, você tem de fato uma sibilância recorrente. Vamos considerar isso que a Gina fala, tá? E observação, se você for fazer uma prova de pediatria em algum lugar, prova de título aos pneumologistas pediátricos, aos pediatras que forem fazer o TEP, checa qual é a referência bibliográfica do concurso, tá? Recentemente, até uma ex-aluna me mandou essa mensagem e até ela me pegou de calça curta, né? Porque a definição que ela me mostrou era uma criança, por exemplo, que tinha os critérios da SBP, e estava certo. Só que a referência era da Gina, entendeu? Então dá rolo, então se atente a isso daqui. Pois bem, agora, quando a gente vai pensar, então, vou fazer mais uma linha do tempo aqui, ó. Mais uma linha do tempo. Vocês estão entendendo minha letra? Tá de boa para entender minha letra aí? Tá tranquilo? Sim, maravilha. Então, ó, o primeiro episódio a gente chama de bronquiolite viral aguda. Aí você tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Se a gente considerar, antes de eu pegar e falar de duas do segundo episódio, vamos falar um pouquinho diferente. Vamos falar do terceiro episódio. Se eu falar que a sibilância recorrente, ela começa aqui, ó, a partir do terceiro episódio. Então vem aqui a sibilância recorrente do lactente do pré-escolar. Pergunto para vocês, como então chama raios o segundo episódio de sibilância? Como que você chama esse segundo episódio aqui? Porque bronquiolite, por definição, é o primeiro. Se a gente considerar você ter a recorrência a partir do terceiro, esse segundo episódio ele fica perdido ali no meio, fica no vácuo, entendeu? Olha lá, segunda BVA, crise de sibilância, possível asma. Se a gente for considerar, vai esperar o terceiro, né? A Alessandra, sibilância, vírus induzidos, se for por vírus, exatamente. Então, olha só, o que que eu entendo, tá? A fisiopatologia de todos esses episódios aqui, eles não mudam muita coisa. Eu vou depois comentar algumas coisas mais disso. Mas, via de regra, o ponto final é a sibilância. E, via de regra, eles são desencadeados por vírus na maior parte esmagadora dos casos. Então, nesses casos em que você tenha aqui o segundo episódio... Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui, galera. Pera aí. Perdeu a conexão aqui do meu tablet. Só um pouquinho só, por favor. É ao vivo, né, galera? Aula ao vivo, é isso aí. Pronto. Ó, então, esse segundo episódio aqui, eu chamo na realidade, ele quando é viral mesmo, e eu considero o diagnóstico a partir do terceiro, que é o que eu habitualmente chamava, até a Gina soltar a, a, a sugestão deles, eu entendo que o segundo episódio seria uma sibilância vírus induzida. Agora, cá entre nós, mais uma vez temos aqui a licença poética de falar isso. Os caras podiam facilitar, né, velho? Podia facilitar, né? Bronquiolite, só o primeiro episódio? Será que não tem nada de semelhança com o segundo episódio? Será que não podia modificar esse conceito aí? Ou então a gente, a partir de agora, abraça tudo a Gina e todo o segundo episódio já é sibilância recorrente? Então, vale essa reflexão aí. É uma reflexão que, por que é importante? Porque isso impacta no tratamento, galera. Bronquiolite, cara, você não pode fazer nada, né? Você não pode fazer nada na criança, não pode, não tem indicação de você fazer corticoide, beta 2, não tem indicação de nada. O que a gente faz então, né? É muito legal, fiz patologia, mas sob ponto de vista terapêutico, teve uma colega esses dias que mandou nos grupos uma prescrição assim horrenda de bronquiolite, sabe? Um negócio assim absurdo, de tanta coisa que não precisaria de nada naquilo, né? A Débora comentou o segundo episódio com gatilho climático. Muito bem, Débora, era aí que eu ia chegar agora. E a gente começa a pensar, galera, no seguinte: quando a gente olha aqui para essa bronquiolite, pensa agora voltar no conceito de bronquiolite. Eu sei que a ideia de sibilância, do lactente sibilante, mas a gente tem que falar de bronquiolite para chegar nesse conceito aqui.
Veja, a bronquiolite, com certeza, ela pode sim, né, como o próprio nome diz, ser viral, né, bronquiolite viral aguda. Mas aí eu te pergunto, quem me garante que aqui essa criança já não seja a primeira crise de asma? Nossa, Cláudio, mas agora você deu um nó aqui. E lembra que geralmente a crise de asma, ela é desencadeada por quê? Por vírus, infecção viral. Então, ó, vamos abrir um leque aqui, ó. Será que essa bronquiolite é realmente só um episódio infeccioso? Ou será que ela já não tem um componente asmatiforme? É uma reflexão. E aí você teria critérios, né? Você pega, por exemplo, igual a Débora falou aqui, gatilho climático, eu vou além, tá? Você pega, por exemplo, aqui, ó, você tem uma história familiar de primeiro grau, primeiro, tá? Não é tio, não é vó, não é primo, não, é pai, mãe, irmão, irmã. Isso é primeiro grau, que pesa pra gente, tá? Então, será que a gente não estaria nessa história familiar positiva, uma criança que de repente já tem até um eczema atópico? Será que esse primeiro episódio já não seria uma sibilância por asma, por crise de asma? Entendeu? Criança 1 ano e meio, segunda crise, pai asmático, eu chamo de asma. Não, não está errado. Se você tiver outros comemorativos, eu falaria assim, asma possível, tá, Débora? Mas é muito provável que seja. A gente sabe que daqueles índices, daqueles critérios todos do índice preditivo de asma, a história familiar é uma das que mais pesa nessa predição da criança fechar o diagnóstico de asma. Tá? Então fica essa reflexão aí. Agora, se a gente for considerar o critério da Gina, então a partir da segunda já é sibilância, então aqui a gente falaria que daqui para frente a gente já teria uma sibilância recorrente do lactente do pré-escolar. Talvez você poderia ainda me dizer um outro termo, tá? Talvez um outro termo que talvez vocês identifiquem por aí, além do lactente sibilante, tá? Esse outro termo, opa, deu uma travadinha aqui, ó. Esse outro termo é esse aqui, ó. É transtorno do espectro de sibilância do pré-escolar. TESP. Talvez vocês possam encontrar esse termo também, tá? Mas abrange, porém, sob o ponto de vista de nomenclatura, fica mais no pré-escolar e tipo, cadê o sibilante nesse rolê todo, tá? Tá, agora, veja, o que, que eu quero entender aqui? Isso é possível, mas para a família não sair da consulta e falar que é o início de asma. Pois é, pode deixar lá no prontuário anotado, deixar muito provável, né, que seja uma asma, né? A Mirella perguntou, diagnóstico de rinite pode ser considerado a partir de que idade como um dos critérios? Ótima pergunta. A rinite, a gente tem que entender que ela pode ter mais de uma etiologia. Inclusive, a gente tem a causa mais comum, a rinite neonatal, que é aquela criança já com obstrução nasal na maternidade, a criança que tem uma respiração oral, a criança fica brava, não consegue respirar. Muitas vezes tem relação com o uso de medicação da mãe. Metildopa, por exemplo, pode fazer essa criança ter uma rinite neonatal por fenômeno vasomotor. Agora, a rinite alérgica, a partir aí do 6º mês, 1 ano, já dá para considerar. Porque você pega aquela criança, vai mexer no ambiente mais fechado, empoeirado, começa a se esfregar, como é que você vai falar que não tem um componente atópico? Inclusive, muita gente acha que quando a gente vai fazer a investigação da parte atópica, você não pode, você não deve fazer a dosagem de IgE, o prick test na criança abaixo de 2 anos. Isso é um conceito errado. Pode sim, tá? A questão é que você vai ter que levar em consideração qual é o contexto do paciente. Não é para todo mundo, mas também não é para ninguém. Tá? Cuidado. Dá para dosar? Dá. Mas você tem limitações no teste. Beleza? E o Tony, não tem como saber se é VVA ou possível. A clínica é semelhante. Teria como fazer o diagnóstico meio de uma pró-terapêutica? Tem, tá? É um dos critérios, né? Inclusive que a Gina fala, Tony, de você fazer o beta 2 e ver se tem resposta. Aí o Lucas falando, se a infecção for por rinovírus, pode ter uma resposta positiva ao SAB não ser possível asma? Com certeza, cara. Aí esse negócio do vírus é uma outra pegada, né? Da fenotipagem da bronquilite viral aguda. Porque, por exemplo, quando você tem um rinovírus na realidade,
você tende a ter sim uma resposta ao SABA e aumenta a tua chance futura de ser um asmático. O sincicial respiratório, ele não costuma responder a SABA e ele tem relação com a sibilância recorrente, não necessariamente sibilância recorrente por asma. Então, essa fenotipagem do paciente com bronquiolite viral aguda é uma das coisas aí que tem uns 4, 5 anos aí que o Dr. Castro Rodrigues ele trouxe um trabalho sobre isso, muito interessante, inclusive, que é a fenotipação da bronquiolite viral aguda. Eu tinha ouvido falar nisso aí? Fenotipar a bronquiolite viral aguda, que é aquela coisa, né? A gente está numa época de medicina personalizada, né? Individualizada. Você vai direcionar o que é melhor para o teu paciente, não o que você vai fazer para todo mundo, o que eu acho muito justo. Na verdade, não é todo mundo que é igual, certo? Pois muito bem. Aí, ó, veja só. Quando a gente vai pensar na investigação dessa criança aqui, então a gente venceu aí essa treta de definição, de etiologia, etc. Aí eu vou dar uma dica para vocês, tá? Vou dar uma dica assim do fundo do meu coração para vocês. Gostaria que vocês levassem isso com vocês, porque ajuda muito na hora de raciocinar a forma de manejar esse paciente aqui. Que é o seguinte: sempre coloca na tua cabeça uma linha do tempo. Sempre tem que ter uma linha do tempo. Tanto que você está vendo aí que eu já fiz não sei quantos riscos aqui, eu vou fazer mais um agora. Então você tem uma linha do tempo. Essa criança aqui, quando ela chegar para você, no atendimento, ela chegar para você, ela tem uma idade X maior do que o primeiro episódio. Vamos supor que ela chega para você aqui quando ela tem 15 meses. Então, quando ela tem 1 ano e 3 meses. Então, tem 15 meses. E aí, pai e mãe chegam falando assim para você: Ah, Cláudio, olha só, quando você for. Quando essa criança chegou, o meu filho chegou pela primeira vez no hospital, ele tinha 6 meses. Foi quando ele teve um episódio. Opa, teve um episódio aqui de bronquiolite viral aguda. E aí, ele voltou. Deixa eu ver se eu... E aí, ele voltou a ter outro episódio, mais ou menos aqui, ó, com 12 meses. Então, eu não quero aqui rezar a missa para o padre, mas eu também entendo que alguns conceitos básicos são super relevantes da gente discutir. Então, o que são os conceitos básicos? Esses episódios aqui, ó, 6 meses, 12 meses, que vamos entender aqui como sendo um episódio de crise, meu, caracteriza certinho essa crise. Quais são os sintomas que essa criança tem? Qual é o sintoma? Veja, o que apareceu primeiro? Qual é o primeiro sintoma? O que está associado? Qual é o tempo de evolução? Lembra lá daqueles critérios semiológicos? O que melhora, o que piora, o que está de sintoma associado? Né? Tempo de início, duração, tudo isso aí, tempo dos sintomas. Geralmente, a criança que tem um quadro viral e faz um acometimento de viária inferior, ele começa a fazer acometimento de viária inferior mais ou menos 3 dias depois do acometimento de viária superior, é o tempo da contiguidade dessa viária, tá? Isso vale para pneumonia, por exemplo, é algumas formas de diferenciar rinocinusite também, mas isso é outra conversa. Então caracteriza, galera, perde um tempinho e entenda essa crise, porque tem criança que vai chegar para vocês e vai dizer assim, ó, os sintomas começaram de uma vez, começaram súbitos, do nada ele começou a sibilar. Opa, até que prove o contrário, sibilância súbita não é viral. Pode ser aspiração, a depender do contexto, anafilaxia, entendeu? Então caracteriza esse sintoma. Meu, isso aqui é super importante, super importante. E aqui eu acho que é o pulo do gato. Eu acho que vocês estão aqui, eu vou dar minha percepção, tá? Que eu acho que é o pulo do gato. Que é isso daqui, ó. Esse período aqui, ó. Tô colocando em amarelo. Tá vendo? Esse período aqui chama-se período intercrise. O período intercrise, ele separa o joio do trigo. Ele ajuda a entender o que está vindo. Sabe por quê? O intercrise sintomático, então a criança teve uma exacerbação, teve outra exacerbação. Nesse meio do caminho que ela ficou muito sintomática, muito provavelmente você não está diante só de um quadro viral. Deve ter alguma outra coisa. Agora, a criança que ela tem as crises e tem um intercrise pouco sintomático ou assintomático, tende a ser mais uma doença benigna.
E uma coisa essencial que você não pode deixar de procurar é isso aqui, ó, o momento de início, o tempo zero. Quando foi a primeira vez? Porque quanto mais precoce for, menos provável é o diagnóstico de asma. E aí vem aqui, ó, colocar uma outra linha para vocês aqui, ó. Mais provável é o diagnóstico de malformação, tá? Muita atenção, muita atenção. Quanto mais novo começou, mais pior tende a ser. O intercrise sintomático tende a ter relação com doenças e desfechos mais desfavorável, alguma doença sistêmica, tá? Agora, uma observação. Muito cuidado aqui com a questão do que os pais entendem por chiado. Dificilmente vai chegar um pai para você e vai dizer assim: doutora, doutor, ele está sibilando. A não ser que ele ouça um médico falando, um fisioterapeuta falando, ele abrace isso. Mas cuidado, para o leigo, chiado é qualquer barulho da viária. Qualquer barulho da viária. Então, esse chiado aqui, ele pode ser uma sibilância, com certeza, não tenha dúvidas. Esse daqui pode ser um ronco, pode ser um ronco de transmissão, pode ser um ronco baixo de fato, pode ser também um estridor. Cabe a você, na tua anamnese, diferenciar o que é o que. E às vezes isso aqui dá um trabalho danado. Não é fácil, tá? Não é fácil. Mas não perca esse conceito de vista, tá? Aqui, eu estou lendo aqui a Isabelle, não tinha visto, Isabelle, no estado sobre BVA, sobre fenotipagem, legal. Os estados mostram exatamente isso, que aqueles que tiveram infecção de vírus evoluem de forma mais grave asma do que do VSR, exatamente. É tudo uma questão de perfil inflamatório. Eu acho muito interessante isso, viu? Muito interessante. Dei uma procurada nisso aí, que é bacana. Me manda depois, Isabelle, por gentileza, esse teu trabalho aí, tá? Eu acho que é bacana, queria dar uma olhada, se você não se importar, tá? Pois bem, então olha só, voltando. Outra coisa, quando a gente for falar então do intercrise, é isso daqui que vai fazer uma diferença enorme para a gente conseguir identificar o que essa criança ela tem de fato de diagnóstico etiológico. Porque daí, ó, eu vou fazer um parênteses aqui para que vocês entendam onde eu quero chegar. Quando a gente vai pensar aqui no diagnóstico, entenda que lactente sibilante, sibilância recorrente, o lactente do pré-escolar é isso aqui, ó. Ele é um diagnóstico sindrômico. Então, sibilância recorrente do lactente do pré-escolar. É um diagnóstico sindrômico. Qual é o exemplo que eu uso quando eu vou conversar aí com os estudantes, com os residentes? É como se eu chegasse assim para vocês e falasse: olha só, a gente está aqui com o seu José e ele tem uma síndrome coronariana aguda. Não necessariamente uma síndrome coronariana aguda é um infarto agudo do miocárdio. E esse infarto ele pode ser com supra, com infra, você pode ter uma angina instável, angina de Prinzmetal. Síndrome colestática. Olha, o seu José tem uma síndrome colestática. O que é a síndrome? São sintomas que se enquadram de forma semelhante. Que sintomas são esses aqui? É o paciente com tosse, é o paciente com dispneia, é o paciente que tenha aqui também uma sibilância propriamente dito. Isso daqui é o diagnóstico sindrômico. São esses sintomas. Muita coisa pode fazer isso. Então, síndrome colestática. O seu José pode ter um tumor de pâncreas, ele pode ter uma migração de um cálculo da vesícula biliar, pô, pode ter uma hepatite, sacou? Então tem muita coisa. Então, cuidado. Agora, quando a gente olha dentro desse bolão aqui, né, pensa numa cesta de frutas. Você tem várias frutas diferentes dentro de uma cesta. Então, quando a gente tem o principal diagnóstico aqui, com certeza, nessa criança abaixo de 5 anos, o principal deles é isso aqui, ó. Asma. Esse daqui é o principal. Agora, a gente sabe que a gente pode ter aqui também, ó, que até pode se interseccionar com a asma, que é a sibilância vírus induzida, tá? Então acaba sendo a outra maior, tá? Faz sentido isso aqui para vocês, galera? Tá lógico para vocês? Tá claro o raciocínio? De repente tá até esclarecendo alguns conceitos que vocês tinham aí? Ou não? Fala para mim.
Ótimo. Muito bom. Então, ó, deixa eu fazer um pedido para vocês, né? Eu não costumo pedir, isso daí até fico às vezes meio inibido de pedir, mas por gentileza, faça um print, posta lá no Instagram, marca que eu reposto. Vai ser um prazer, tá? Mostra lá que vocês estão se atualizando, tá? Vai ser bom. E convido os outros colegas a participarem disso aqui, porque realmente isso aqui são conteúdos que vocês não vão encontrar as pessoas falando assim com todas as letras dessa forma, tá? As pessoas têm pudor para falar disso daqui. Vai ficar acessível sim, Tatiana. Vai ficar, acho que possivelmente amanhã a galera já deve começar a colocar lá no YouTube, tá bom? Mas possivelmente vai ficar por pouco tempo, tá? Então, vê logo. E mais, por favor, tá? Dá um print aí, posta lá, me ajuda, por favor, obrigado. Então, outros diagnósticos que a gente pode ter aqui, ó. A gente pode ter aqui, dentro desse bolão aqui, aspiração. A criança ela pode aspirar. E aí, a hora que a gente fala de aspiração, pá, que a gente tem um outro leque de possibilidade. A gente tem aqui a criança que pode fazer uma doença do refluxo gastroesofágico, a criança pode ter cialorreia, a criança pode ter um cleft laríngeo, ela pode ter uma fístula traqueosofágica. Nossa, aí vai embora, tá? Outra coisa que a gente pode ter diagnóstico aqui, a gente pode ter as crianças fazendo malformação, é outra possibilidade. A gente pode ter uma criança tendo tuberculose, a gente pode ter uma criança com uma imunodeficiência primária também. Um que a gente nunca pode esquecer na pediatria, nunca, nunca, né? A gente nunca pode esquecer de fibrose cística, pelo amor de Deus, não se esqueçam de fibrose cística. Corpo estranho entra como aspiração também, anel vascular entra dentro aqui das malformações vasculares, né, ó, com certeza, tá? Você pode ter tumor fazendo também, você pode ter cardiopatia, galera, cardiopatia também entra aqui, ó, então cardiopatia também pode fazer sibilar, ainda mais cardiopatia com hiperfluxo faz sibilar, tá? Às vezes tem crianças que têm problema estrutural, né? Às vezes ela tem um átrio esquerdo muito grande que eleva o brônquio principal esquerdo e aí comprime. Malácias também são malformações, tá? Então, veja, é um leque enorme. Agora, isso daqui, a gente acaba conseguindo, então, né, esse diagnóstico sindrômico, eu vou até deixar anotado aqui, ó, é um diagnóstico sindrômico. Sindrômico. Por favor, diagnóstico sindrômico. O que está dentro do círculo é diagnóstico etiológico, tá? Aí vem outro, né? Isso daqui também é o detalhe que ninguém conta para vocês, os caminhos das pedras. Que é você falar o seguinte, ó. No intercrise, galera, o que muda o jogo é você perguntar basicamente quatro coisas para a criança. Quatro coisas. Primeiro vocês ouvem, depois vocês anotam. Olha só. Quatro momentos que você tem que perguntar. Primeiro, se a criança ela tem sintoma do intercrise com esforço. E o esforço, entenda-se aqui, não é apenas a criança que vai engatinhar e começa a tossir, ter sibilância, a criança que já está andando, já está trocando passinho, já também já está começando a ficar cansada, interrompe a caminhada, a brincadeira. Mas é a criança que também, quando ela vai rir e quando ela vai chorar. Então, rir e chorar também são sintomas de esforço. Então, a criança que tem tosse, que tem sibilância, tá? Que fica mais ofegante. Segundo momento que vocês não podem deixar de perguntar nunca na anamnese de vocês, que é no sono. A criança está dormindo, ela começa a tossir. Beleza, mas ela está tossindo logo que ela deita ou tosse no meio da madrugada? Porque logo que deita pode ser pós-drip. Pode ter uma rinite alérgica ou trichamento pós-nasal. Agora, não, ela começou a dormir bem, aí no meio da madrugada lá, ela começou a ter crise de tosse, que é a hora que cai o cortisol, por exemplo, né, que fala a favor de asma. Então isso é importante. Outra coisa ainda que vocês têm que pensar aqui também, que não pode fugir, é na alimentação. Essa criança tem sintomas durante a alimentação? Eu particularmente eu abro a pergunta, né? Abro a pergunta. Dr. Cássio Franco, saudade, Dr. Cássio Franco, professor de semiologia, adoro ele. Batia nosso pé insistentemente, graças a Deus que ele fez isso. Tá? Alimentação. Abra a pergunta. Você nota alguma coisa no teu filho quando ele está comendo? Sim ou não? Ah, tá. Aí deixa a pessoa falar e você vai fechando, aí você vai enforcando, entendeu?
Não vai direto na pergunta. Eu sei que a gente não tem tempo, né? Às vezes a correria e tal, mas tentem fazer isso porque vocês vão pegar informações que a gente não teria se fosse só uma semiologia fechada, tá? E o outro, a alimentação entra aqui, tosse durante a alimentação, náusea, vômito, engasgo, tempo para se alimentar. A criança tem que demorar 15, 20 minutos estourando. Passou disso, a gente tem que considerar a disfagia, tá? Consistência, preferência por consistência. Se ela tem preferência por uma consistência mais pastosa, uma consistência mais líquida, sólida, isso muda. Tem criança de 1 ano e meio que não aceita comer um pedaço de carne. Ela só quer comer polenta, gelatina, uma carne toda mole, tá ligado? Então isso chama atenção, tá? Isso chama atenção, tá? Sibilança refratária, atelectasia persistente ato direito, pode pensar em corpo estranho? Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas. Pode sim, tá? Pode pensar em malácia também, tá? Em broncomalácia, tumor extrínseco, pode fazer, tumor endobrônquico também pode, tá? Tumor carcinoide pode fazer, tá? Tuberculose, com certeza, tá? Então, e o outro momento que a gente tem que considerar também são os sintomas durante o dia mesmo, né? Em algum outro momento do dia ele ter sintomas. Então, são esses 4 momentos. E agora, uma coisa que ajuda muito a gente aqui, muito, 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 é também você entender aqueles critérios de melhora. Critérios de melhora. Pode reparar, vai lá para o plantão do PS, vai lá para o plantão da UTI, ou de repente, até na tua própria casa, se tiver um bebê aí. Quando você faz um beta 2 numa criança que tem um quadro de sibilância por vírus, via de regra ela não responde, porque o principal mecanismo não é broncoespasmo, é edema de mucosa e secreção intrabrônquica. Isso pra gente é falar, Cláudio, mas todo mundo coloca. Todo mundo coloca porque fica apavorado em querer resolver o problema, entendeu? Mas entenda que isso para você, lá no atendimento ambulatorial, pesa. Pergunta pro pai e pra mãe. Ah, quando fazia, percebia que melhorava? Porque asma, galera, você pega a asma assim, ó, você tira com a mão com o beta 2. Na sibilância por vírus, isso não costuma acontecer. Entendeu? Então, isso é uma dica valiosíssima. Principalmente aqui, então, com broncodilatador de curta. A gente tem que considerar também aqui os corticoides inalatórios e também o corticoide sistêmico, tá? EV ou VO. Tá certo? Bom, tudo tranquilo? Tô falando, vocês deixam falar, eu vou falando. Tá? Já são, olha só, 50 minutos falando. Vocês têm que apertar mais alguma coisa aí? Tá de boa? Estão acompanhando? Sim? Não? Fala comigo aí. Toma água enquanto isso aqui. Sim. E aí, assim, ó, quando você entende que essa criança, o momento de crise, o momento de início, o momento das crises, a gravidade das crises, né? Vou colocar aqui também a gravidade de crise também é importante. Gravidade. O intercrise, porra, o intercrise revela muita coisa mesmo, tá? Então, o que que acontece? Quando você vai fazer a investigação e você for olhar lá na Gina, a Gina vai falar assim para você. São 3 critérios, né, que ele vai levar em consideração na hora de fazer o diagnóstico de asma na criança menor de 5 anos. E o segundo critério que ele fala é afastar outras causas. Eu, Cláudio, ó, gravem os ouvidos, até colocar a tela inteira, ó. Eu, Cláudio, eu faço o inverso. Eu faço primeiro afastar outras causas. Porque isso é mais importante. Se você não afasta outras causas de cara, você já pode errar no tratamento na primeira consulta. Então, olha só, o que que eu entendo? Isso daqui é a minha linha de raciocínio, que é, na investigação desse paciente aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar bizarrice. Essa daqui é a primeira coisa. Afastar bizarrice. Segunda causa, segunda coisa. Se você afastou bizarrice, muito provavelmente, tem que colocar aqui, ó, como aproximadamente, né? Muito provavelmente, você vai estar ou diante de um diagnóstico de asma,
ou diante um diagnóstico de sibilância vírus induzida. E a forma que você tem de tentar predizer isso daqui são através de scores. Tem vários. Eu gosto muito dos critérios do professor Carlos Rodrigues, que é o índice preditivo de asma modificado. Adoro ele. Ajuda muito, tá? Que é o quê? Familiar de primeiro grau com asma, eczema atópico, dermatite atópica, rinite alérgica, alergia alimentar, eosinofilia maior que 4%, sibilância fora do período de IVAS, porque a IVAS pode fazer sim a sibilância, fora da IVAS, vai te chamar atenção caso aconteça, tá? Agora, se por um lado a sibilância na criança ela é uma treta enorme em questão de definição, em questão do que eu considero certo ou errado, a natureza também ajuda. A natureza também te mostra que as bizarrices você consegue, na maior parte das vezes, já predizê-la através da anamnese e do exame físico. O que seriam bizarrices, Cláudio? Então, bizarrices é aquela criança que tem vômito recorrente, é aquela criança que ela tem perda pondero-estatural, o famoso failure to thrive, então criança com perda pondero-estatural, ainda mais quando você tem vômitos com perda pondero-estatural. Aquela criança que, além da sibilância de repetição, ela tem, por exemplo, estridor. Que ela tem estridor, ou então que ela tem uma tosse rouca. Alguns lugares até chamam como tosse de foca, né? Que ela remete você a pensar na traqueomalácia, né? Que é o que inclusive chamam de dead's face, que a criança vai engolir e ela fica cianótica, porque comprime a traqueia posteriormente, fecha a traqueia e o ar não passa, a criança fica roxa. Outro, a criança que tenha esteatorreia. Apesar, né, de a gente... eu, no caso, sou pneumopediatra, sei que aqui tem muito pediatra também. É pra gente também, no pneumopediatra, perguntar sim, parte de hábitos fisiológicos, né? Pô, a criança tem esteatorreia, perguntar da evacuação, mesmo que às vezes não aprofunde, mas tem que perguntar. Às vezes a hora que você pega esteatorreia. Outra coisa, a criança que ela tenha sinais de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Outra coisa, vai fazer uma foto, com certeza. Vai pegar uma fralda mais brilhosa, né? Outra coisa, no exame físico eu acho super importante, né? Baqueamento digital. O exame físico respiratório, baqueamento digital, começa, galera, na mão da criança. Exame físico respiratório começa na mão, procurando baqueamento digital e unha in vitro de relógio. Asma não faz baqueamento digital. Quem faz baqueamento digital é doença com hipoxemia crônica, cardiopatia, fibrose cística, bronquite obliterante pós-infecciosa em quadro mais avançado, doença intersticial, entendeu? Até pode ter asma, mas não é só asma, com certeza. Tá? Então, cuidado. Outra coisa que até o Lucas perguntou da sibilância localizada, né? Sibilância ou sinais localizados, na ausculta, tá? Então, sinais localizados. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, apesar, né, ó, vou colocar aqui, apesar da gente ter brigas conceituais, a natureza também fala, olha, eu vou te ajudar a afastar a bizarrice, né? Red flags, sinais vermelhos na tua anamnese. Você tem que perguntar. Porque só por aqui, engasgo também, com certeza, engasgo também entra aqui. Entra lá nos sintomas alimentares, né? Engasgos, entra, sem dúvida. Porque isso daqui para você estar gritando na tua cara, falando assim, ó, tem alguma coisa acontecendo. Agora, você afastou bizarrice, você viu que essas bizarrices aqui, elas não apareceram, aí muito provavelmente está entre asma e sibilância vírus induzida, e aí você vai lançar mão do índice preditivo de asma. Tá? Então, só para deixar claro aqui, né? O que seriam as bizarrices, então? Seria aquele paciente com fibrose cística, paciente com tuberculose, paciente com imunodeficiência primária. Sabe um paciente que tem que pensar em imunodeficiência primária? Aquele bebezinho que ficou internado um tempão depois da NEL, prematuro, ficou entubado, não tinha Cristo que tirava aquele moleque do tubo, e aí saía do tubo, voltava pro tubo. Esse é o menino que tem que pensar em SCID,
tem que pensar em imunodeficiência primária, tá? Tem que pensar aqui também em malformação, em doença do refluxo gastroesofágico, tá? Pensar aqui também, né, em disfagia, em doença neuromuscular, tudo isso, tá? Então, isso daqui tudo faz uma criança sibilar. Aí eu volto a pergunta para vocês, que a gente já respondeu lá atrás, mas eu volto novamente. Acabou o lactente sibilante? Voa lá, não acabou. Então, quem diz por aí que a Gina acabou com o diagnóstico de lactente sibilante, não tem esse raciocínio que vocês que estão aqui na aula hoje estão tendo. Olha só. Viu só por que eu falei lá no início que vocês são pessoas diferenciadas por estarem aqui? Eu falei de coração, não estou falando da boca para fora. Muita gente não sabe isso daqui. Não sabe. E aí o que acontece? Esses pacientes aqui é o paciente que chega encaminhado. Eu faço hoje só SUS. Já fiz um tempão de consultório e atualmente eu atuo só no SUS. É a criança que chega para mim no SUS, no ambulatório de especialidade, uma criança que não precisaria estar ali comigo. É uma criança que já tinha outros sinais e sintomas de uma doença benigna, que poderia ser inicialmente manejada pelo pediatra e é encaminhada para o especialista, às vezes sem nem começar o tratamento. Tá? Porque às vezes esse raciocínio não é claro. Mas não acontecerá com vocês. Tá? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, tem criança que minha é grave que demora para chegar, porque uma outra que não é grave ela chega antes. Entendeu? Então isso realmente é uma coisa assim que me fere, me incomoda por dentro. Tá certo? Galera, quero ouvir vocês aí, né? Eu falei há um tempão, ó, já tem quase uma hora que eu tô falando. Não imaginei que fosse falar uma hora, não. Vocês querem esse framework aqui, esse rabiscão aqui que eu fiz? Vocês querem? Eu vou mandar lá no grupo, tá? Vou mandar lá no grupo. E eu preciso dar dois recados para vocês, tá? Se segurem aí, por gentileza. Não sai. Já ficaram até agora, espera mais um pouquinho. Não vai embora, não, tá? Primeiro, antes de eu falar os dois recados que eu tenho para vocês, que são importantes de eu falar, que eu quero que vocês ouçam. Compartilha o IPA também. Beleza. A aula vai ficar gravada, vai ficar lá no YouTube, tá? Amanhã a galera aí do time do suporte já deve colocar lá para vocês, tá? Outra coisa, o que vocês querem saber? Perguntem. Vai, a gente tem alguns minutos ainda aí que eu acho que seria legal a gente trocar uma ideia aí de dúvidas. Fique à vontade, tá? Isso, não é que ela não tem como causa o broncoespasmo, tá? É que ela tem muito menos provável o componente broncoespasmo como principal, tá? Isso, predomina edema e secreção, exatamente, tá? Predomina. Mas aí que entra, né? Às vezes, se pegar um paciente que você identifica lá com fatores atópicos, aí esse paciente já deve ser um paciente asmático. E é um paciente que possivelmente vai responder muito bem, tá? Ao corticóide inalatório. Como conduzir sibilância vírus induzida? Bah, aqui a gente poderia ficar aqui mais um tempão aqui. Mas vamos lá, legal, tá? Aula maravilhosa, Sr. Nota 1000. Muito obrigado pelos ensinamentos. Obrigado, usuário Zoom. Quem que é você, usuário do Zoom? Me diz seu nome aí, por gentileza, que eu o usuário do Zoom, não sei quem que é, mas muito obrigado pelo elogio. Olha só, quando você tem um paciente com sibilância vírus induzida, você pode entender o diagnóstico dele, o tratamento dele, sim, com uma prova terapêutica com corticóide inalatório, 2 meses, 3 meses e reavalia, tá? Dose baixa de corticóide inalatório. Aí que, quando você começa esse tratamento, você vai rever, lembra lá que o paciente que responde ao corticóide inalatório, responde ao SABA, responde ao corticóide sistêmico, ele tende mais ao perfil T2 alto, né, que é o perfil da asma. Paciente que não responde, galera, só vai ter efeito colateral. Então, não precisa hesitar em tirar o corticoide inalatório dessas crianças, tá? Agora, aí sempre aquela coisa, tá? Um detalhe importante. Muitas vezes, o diagnóstico o diagnóstico etiológico da sibilância, ela é retrospectiva, entendeu? Porque você está acompanhando essa criança, tá vendo, não tenha receio de às vezes você parar e revisar tudo, falar, pô, até aqui é uma sibilância vírus induzida, pô, mas aqui já mudou a história, a partir daqui tá mais com cara de uma atopia junto, entendeu?
Então, não tenham também esse receio, porque às vezes o diagnóstico, ele não é prospectivo, ele é retrospectivo, revisão de prontuário, tá? Deixa eu ver o que mais vocês mandaram aqui para mim. Prevenção corticoide é isso daí. Tinha visto depois esse último gene, a descrição de LABA em pequenos de 2 anos. O que você acha? O LABA eu acho válido. Acho válido, sim. Tem que tentar. Né? Tem que tentar. É o que você tem. Né? A questão é Perdão, me desculpe. Eu li uma coisa e falei outra. O SABA tem que ser tentado. O LAMA já tem umas cortes aí. Dr. Cássio Rodrigues, mais uma vez chileno, que ele tem falado já, estudos soltando a partir de 2 anos. Ainda não é definitivo, não tem, mas, assim, ó, eu acho que no paciente seleto, que tem um perfil T2 claro, T2 alto, muito claro, muito bem estabelecido, eu acho que a gente tem que conversar ali com o pai e com a mãe, trocar uma ideia, explicar a situação, entendeu? Porque você já tá lá em dose alta de corticoide inalatório, já tá com antideucotriena associado e o PA não melhora, pô. Tá de sacanagem? Deixar o moleque sofrendo também? Entendeu? Então, acho que é o risco-benefício. Agora, eu não tenho crianças, tem alguns lugares que tem crianças abaixo de 1 ano já fazendo. Não estou dizendo que é errado, mas eu não tenho nesse momento. E nesse momento eu assumo que eu também não tenho tanta coragem, porque a gente não tem estudo de segurança. Não é que não pode, é que pediatria é uma coisa complicada, né, galera? Como é que você vai fazer um estudo de segurança falando para você de fato usar naquela idade? E se dá uma M enorme aí, um moleque morre durante o estudo, entendeu? No adulto você já tem um termo de consentimento livre esclarecido ali um pouquinho diferente. Na criança, o comitê de ética já pega um pouquinho mais. Então não é que às vezes não pode, é que você não tem estudo de segurança que fale, use, tá? Eu acho e torço para que isso caia muito essa faixa etária, que libere para todo mundo, para a gente usar, porque a gente fica sofrendo corticoide e não resolve dos meninos, né? Ah, meu nome é Luísa. Beleza, Luísa, obrigado. Uberaba. Nossa, Uberaba. Qual corticoide de preferência? Depende, Tony. Depende do lugar que você tá. Mas se você for falar assim, mundo perfeito, cara, difícil, viu? Difícil. A budesonida é muito boa. A fluticasona, ela já teve momentos de oscilação, né? Teve um momento que todo mundo acreditou demais na fluticasona e viu que a biodisponibilidade sistêmica dela não é aquelas maravilhas que todo mundo acreditava. Então varia, mas assim, eu acho que a fluticasona é um belo de um corticoide anatório. Se eu tivesse a possibilidade, eu usaria mais. Mas na rede pública, dificilmente o paciente vai ter condição de comprar a fluticasona, né, que é o Flixotide, e a gente acaba usando mais a beclometasona, que é o Clenil. Agora, antes, não sei se alguém vai me perguntar, mas eu não uso inalatório, aerosol. Não uso. Uso MDI, uso spray. A deposição pulmonar é muito maior, tá? Acho que são casos raros. Eu tive uma vez um menino com espectro autismo que ele não aceitava de jeito nenhum o spray e a máscara, o espaçador e a máscara. Não aceitava. Não aceitava. Nesse caso, aí eu acabei usando. Acabei usando e ajudou, né? Foi melhor que nada, né? É individualizar. Mas via de regra, por exemplo, eu acabo não usando, tá? Deixa eu ver o que mais tem mais pergunta aqui, peraí. Pede geral, é pra gente fenotipar com a parte teste alérgico e tal, e se pegar na crise painel viral? Sim, Mariane, pode fazer, tá? Sabe por quê? Porque a hora que você identifica lá, o prick test é mais difícil, né, de você conseguir fazer. Mas o IgE para ácaro, para poeira, barata, você já consegue mais acesso. O IgE RAST, o imunocap, se você tiver até melhor, porque daí você demonstra a aerossensibilização. Sensibilização aeroalérgena, até que prove o contrário, é um paciente que tenha uma rinite alérgica, um eczema, uma asma, tá? Então, com certeza, painel viral sempre que possível. Sempre que possível. Não é sempre que a gente consegue, né? Tem um monte de limitação, mas sim, sempre que possível, faça. Até por aquela questão que a gente comentou lá em cima, que a Isabelle também comentou da tese de mestrado dela, pode ser também uma ajuda, não às vezes só para o momento presente, tá, Mariana, mas também para o momento futuro, como um preditor futuro de gravidade. Qual a formação mais frequente de calcibilância, onde a broncoscopia e a anti-TC de tórax estão sem alterações? Malácio. Ah, não, mas a bronco estaria alterada, né? Olha, geralmente a alteração mais comum é cisto, né? Cisto broncogênico.
mas todas elas você consegue. As malformações torácicas de Hegg você consegue pegar na angio-TC e você consegue também pegar na broncoscopia, né? Principalmente quando for endobrônquico. Agora, tem que ver um detalhe também, tá? Tem que ver a condição que a broncoscopia foi feita. Porque se a broncoscopia foi feita com o paciente em anestesia geral, você perde o drive respiratório. E aí você perde a capacidade de avaliação dinâmica da via aérea. Então, esse paciente idealmente tem que fazer com uma ainda um pouco superficial essa anestesia para que ele não perca o drive. E às vezes, se você está com drive respiratório, você consegue ver o colapso dinâmico da via aérea, que é a malácia, tá? Para nós trabalhamos no PS, corticoide na aula do PS, orientamos por quanto tempo inicialmente? Bah, ótima pergunta. Cara, primeiro, recomende, tá? Se você viu que é recorrente a sibilância, se é um paciente caracterizado, começa, velho, começa. Mas o que é o ideal? 3 meses, 2 a 3 meses. Porém, esse paciente que sai do PS, cartinha para o ambulatório, via SUS, consultório, pediatra, favor avaliar o Zezinho, chegou assim, assim, assado, comecei tal medicação por tal motivo, tá? Eu costumo brincar com os residentes que o corticoide inalatório que eles não prescreverem, para aquela criança que eles não prescreverem com crise de asma, a crise de asma vai voltar para ele no meio da madrugada. É praga minha. De vez em quando pega, viu? Então, criança com crise de asma, ela pode inclusive fazer quadros graves por não uso da medicação inalatória contínua, né? Então, tem que ser prescrito, é obrigação do médico do PS prescrever. Diabético que tem cetoacidose não vai embora do PA sem insulina. Por que que o asmático em crise vai embora sem corticoide inalatório de manutenção? Não tem sentido. Doença crônica agudiza. Por que que o cara com uma emergência hipertensiva depois não vai embora para casa com o ajuste medicamentoso das drogas antihipertensivas? Tá? Você usa o Seretide a partir de qual idade? 4 anos, Mirella. 4 anos. Geralmente, quando eu preciso usar algum beta-2 de longa na criança menor de 4, costuma ser abaixo, costuma ser o formoterol, tá? O Seretide está muito caro, quase nas reais frascos, é difícil manter, sem dúvidas. Concordo, concordo. Para pedir o RAST, a partir do 6º mês você já pode pedir, tá? Já pode pedir. Tá? Ó, eu quero fazer um negócio aqui com vocês. Eu quero bonificar vocês que estão aqui, porque vocês dedicaram o tempo de vocês ao vivo. Pô, ó, tem 1 hora que eu tô falando aqui, são 48 pessoas aqui. Realmente, muito obrigado mesmo. Eu quero decidir com vocês aqui qual é o tema da semana seguinte. Pode ser? Acho que é válido, né? O que vocês acham? Então, ó, vou dar 3 opções para vocês. 3 opções, tá? Então, ó, opção número 1. Deixa eu ver se tem alguma forma de fazer isso aqui como enquete aqui. Eu acho que não tem. Eu desconheço aqui no Zoom. Primeira opção. A gente fazer hum, asma crise, asma manutenção, asma manutenção, ou a gente tentar trazer discussão de caso clínico. O que vocês acham? Exacerbação, manutenção. Vai lá, vamos falando aí, as 3. Porque de repente o que eu não fizer essa semana agora, na próxima semana, na outra eu posso fazer também, entendeu? Manutenção, discussão de casos, asma crise, caso clínico, asma manutenção, crise, asma manutenção, asma crise. Tá. Então vamos fazer o seguinte, ó, asma manutenção, asma crise, eu acho que deu mais manutenção, né? Então vamos fazer assim, ó. Semana que vem a gente fala de asma manutenção, beleza? Vamos pensar daí a partir de 5 anos. E aí, a partir na outra, a gente faz asma crise. Tá bom? Pode ser? Faz aí que eu acho que é legal. Então tá definido, então. Semana que vem, asma manutenção e na outra, asma crise. Acho que fica a sequência lógica, tá? E como eu falei, eu acho que é uma forma de bonificar, beneficiar vocês que estão aqui, tá? Para assistindo ao vivo. Eu acho que é justo que a gente faça isso. Vocês forem observar, antes eu fazia aberto no Instagram. Hoje eu só faço dentro do grupo.
mas acho que nesse momento aqui, como vocês estão aqui, eu acho que é legal a gente fazer isso daí, tá? Então vamos fazer isso aí, as manutenção. 2 recados eu já prometo que eu solto vocês, tá? Galera, primeiro recado. Realmente, isso aqui, para mim, fazer... não sei se isso transparece para vocês, mas falar isso aqui do jeito que eu estou falando para vocês, para mim é realmente um grande prazer. Eu me sinto realizado fazendo isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Para mim é muito agradável poder conversar de temas que são minha rotina e tema que eu gosto de estudar, tá? A gente vai ter em breve aí Black Friday e a gente vai ter realmente uma coisa diferente. Então, eu recomendo fortemente que vocês estejam lá no grupo do WhatsApp, tá? Se vocês não tiverem, por gentileza, me manda mensagem na DM, entra lá, se for o caso, lá na bio do Instagram e acessa lá que tem os links, entrem no grupo e vocês podem, inclusive, qualquer post, qualquer story responder Black, que vocês vão ser direcionados para um grupo da Black. De verdade, entrem. Vocês não vão se arrepender. O que está por vir aí na Black é a junção de coisas que me pedem com frequência. Eu acho que vai ser muito bom. Eu desconheço algum lugar que vai fazer isso daí. Tá? Então entra lá que vocês vão ser avisados. Não é grupo chato. Eu acho que é um saco, desculpa a expressão, ficar mandando mensagem o tempo todo. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ficar recebendo 200 mensagens em grupo e eu não quero fazer isso também com vocês. O que for notificado lá vai ser realmente notificação pontual, mas que eu recomendo que vocês estejam lá, tá? Entra lá na bio do Instagram, tem todo o ecossistema do RX Tórax Pediatria, que na realidade é pneumologia pediátrica, tem vários aspectos. Conheça o ecossistema que vocês não vão se arrepender. Tem muita coisa bacana lá e que a gente pode melhorar muito a nossa prática, né? E quem sai ganhando não é apenas a gente, enquanto profissional, mas é o paciente que está atendendo. Eu entendo que a gente tem que fazer pelo nosso paciente, de verdade, o que a gente gostaria que fizessem pelo nosso ente mais querido. Nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido, irmã. Eu acho que é válido, entendeu? Eu acho que mesmo a criança estando num SUS, não é porque o moleque é pobre que ele tem que morrer por falta de assistência. Eu não concordo com isso, tá? Eu, particularmente, é um princípio meu profissional, tá? De verdade. Então, entra lá, galera. Eu sei que certamente a gente tem toda a pegada desse preparativo, tudo comercial, mas eu acho que de verdade vai agregar para vocês. É um negócio que está sendo preparado aqui, tem um time de outras 3 pessoas incríveis comigo, que está sendo muito bom. Beleza? Então, esse daqui é o primeiro recado. Aprendi mais hoje do que na residência inteira. Hein? Vamos tirar uma foto aí, vocês acham? Vocês topam de abrir as câmeras aí para a gente fazer um print? Vamos lá? Ó, não sai não. Abre a câmera aí. Muito bem. É bom ver a cara de vocês, sabia? Porque a gente só fica vendo os nomes aí, a gente não sabe quem é quem. Que mais alguém consegue abrir? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui então o print em 3, 2, 1, beleza? Opa, peraí. Aqui. Vai. 3, 2, 1. Dá um sorrisão para a câmera aí, vai. 3, 2, 1. Foi. Boa. Deixa eu ver como é que ficou. Não sai não. Vai que ficou. Ih, não salvou. Peraí, vai de novo. Vai lá. 3, 2, 1. Aí. Agora acho que foi. Vamos ver. Não vou embora. Cara, e compartilhar. Muito bom. Agora sim, fechou. Galera, é isso. Tá bom? Prazer estar com vocês aqui. Semana que vem, 19h30 no Zoom, estaremos aqui ao vivo. Tá bom, galera? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite, bom descanso, bom trabalho, bom resto de semana, viu? Um abração, fiquem com Deus. Até a próxima.